o amor de Deus e a provisão da vida eterna. Nossos versículos iniciais se encontram em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, observem só como o apóstolo Paulo classifica o amor, né? Quantifica. Muito amor. O seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, santos, amados de Deus, filhos do Senhor, selados com o Espírito Santo prometido pelo Pai. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse assunto importantíssimo e que é negligenciado na grande maioria aí dos que se dizem cristãos, no meio, né, dos que se dizem cristãos, por estarem envolvidos em religiões e placas denominacionais. Essas pessoas acabam, ainda que inconscientemente, negligenciando esse aspecto maravilhoso que é o amor de Deus. Entende? Por que as pessoas negligenciam? Porque, veja, tudo que nós temos espiritualmente, inclusive nós que nascemos nessa era, né, posterior à obra do Senhor consumada, já nascemos com toda a obra consumada, com todas as bênçãos concedidas, né, para nós, já nascemos selados com o Santo Espírito, abençoados com todas as bênçãos, já nascemos com a vida eterna. Tudo isso que nós temos veio exclusivamente pelo amor de Deus por nós. Entende? E a provisão da vida eterna, que é uma das bênçãos espirituais que Deus nos deu, eu diria, obviamente, na minha visão pelo menos, né? Eu diria que é a principal das bênçãos que se manifestaram por meio de Cristo, é o viver para sempre. Tudo isso veio pelo amor de Deus por nós. Por que eu digo que as pessoas no meio da religião negligenciam este aspecto da palavra de Deus? Porque elas querem alcançar o que Deus já deu através do seu amor. Elas querem alcançar através dos seus esforços. Então elas pensam que elas se tornam filhas de Deus, ou se tornaram, porque elas quiseram. Entende? Foi a capacidade delas de quererem aceitar a Jesus, entre aspas, né? Que é um conceito, eu sempre digo, é um conceito antibíblico, maligno. É um conceito que vem da pura carne humana, porque essa coisa de aceitar Jesus é altivez humana. É o homem querendo dizer que ele escolheu a Deus, ele quis. O livre-arbítrio dele o levou a querer ser de Deus. Isso é uma aberração do ponto de vista do Evangelho. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo um link específico, um estudo específico, sobre essa história de aceitar Jesus. É um estudo maravilhoso, vai estar na descrição do vídeo pela gravação. Quem está assistindo pela gravação vai achar na descrição do vídeo. Então as pessoas acham isso, elas quiseram ser de Deus, quiseram aceitar Jesus, né? Então é um esforço delas, né? E elas se esforçam no sentido de cumprirem os mandamentos, de cumprirem todos os cerimonialismos das igrejas, chamadas igrejas, né, às quais eles pertencem. Então eles cumprem todos aqueles rituais, se esforçam para serem pontuais, né, para não faltarem aos cultos, para realizarem tudo ali que o pastor manda, o que o líder manda, o que a convenção daquela igreja manda. E a pessoa então se esforça religiosamente e ela pensa que é através disso que ela alcançará ainda, quem sabe, a vida eterna. Ainda tem essa dúvida, né? Porque eles não têm certeza da vida eterna. Se você vai numa religião dessa qualquer aí chamada cristã, se você perguntar ali para as pessoas, né, pegar o microfone e falar assim, olha, quem aqui tem certeza da salvação? Amados, na maioria esmagadora, com certeza, das denominações, as pessoas não vão levantar as mãos, não vão afirmar. Ou se levantarem, vai ficar na dúvida, será que eu sou mesmo? Porque eles não têm convicção da vida eterna que Deus já deu. Elas pensam que ainda vão conquistar, que a vida eterna ainda vai chegar até elas, né?
Então, por isso, elas se esforçam religiosamente. Amados, eu afirmo categoricamente, isto é negar o amor de Deus. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso de maneira deliberada, tá? Consciente. Não, é inconsciente. É pela doutrina errada que elas recebem. Não é que elas querem negar o amor de Deus porque elas não querem, elas não desejam o amor de Deus. Não é isso, entende? É por terem um entendimento errado do Evangelho, né, de que as conquistas espirituais vêm pelos nossos esforços, é que as pessoas inconscientemente negam o amor de Deus. Porque, repito, tudo que nós temos hoje espiritualmente, nós temos porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Olha que conceito tremendo. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Então, tudo que nós temos foi porque Ele providenciou, foi porque o seu amor fez todas essas bênçãos se manifestarem, e o seu amor o fez prover tudo isso antes do mundo ser mundo. Olha que coisa tremenda. A vida eterna foi prometida e a graça foi provida antes da criação do mundo. Por que Deus fez isso? Mais uma vez, porque Ele nos amou. Porque observe o seguinte, Deus precisava criar. A criação tinha que existir. Algumas pessoas ficam assim, irmão Cristiano, às vezes aí eu vejo você afirmando, né, que Deus sempre soube de tudo que aconteceria. Claro, amados, Deus é onisciente. Mas as pessoas perguntam, se Ele sempre soube, por que Ele criou? Né? Se Ele já sabia que o homem ia pecar, que ia acontecer isso e aquilo, o mal. Amados, olha só, eu não sei todos os porquês de Deus. A gente sabe aquilo que Deus nos permite saber por meio da sua palavra, entende? Mas eu não sei todos os porquês de Deus. Eu até brinco, né? Às vezes eu até digo, você tem que perguntar para Deus, né? Eu não sei. Agora, eu digo o seguinte, Deus fez a criação porque uma das características, um dos atributos de Deus é ser criador. O Senhor é o Criador. Ele não poderia ser o Criador se Ele não tivesse criado. Entende? Essa é a minha resposta. Eu sei que não é uma resposta assim que vai aclarar tudo de maneira ampla, mas é o máximo que eu posso responder. Entende? Deus é Criador? É um dos atributos dele? Sim. Então Ele tinha que criar. Em outras palavras, a criação, meus queridos, tinha que existir. Então Deus tinha que criar, ponto. Não vamos discutir isso. Agora, uma vez que a criação tinha que existir, e Deus, em sua onisciência, sempre soube de tudo que ocorreria, Deus não foi pego de surpresa, tá? Deus criou o homem, de repente Ele, meu Deus, eu criei o homem pecou. Não, amado. Entende? Isso não existe. Deus é onisciente, sempre soube de tudo. Então, através do seu amor, como Ele sempre soube que seus filhos se manifestariam nesse mundo material, e que eles então precisariam da salvação da morte, né, já que a morte entraria no mundo por Adão, Deus sempre soube que seus filhos passariam por essa experiência. E que eles então precisariam da salvação dessa morte, precisariam da vida eterna. Então Deus a providenciou. Ele prometeu antes dos tempos dos séculos e providenciou a graça antes dos tempos dos séculos. Foi uma atitude de amor. Entende? Então Deus precisava criar. A criação tinha que existir. Então não vamos discutir isso. Só que uma vez que a criação existisse, os filhos de Deus se manifestariam ali. Então Deus fez o quê? Providenciou a salvação dos seus filhos. Então isso veio pelo amor que Ele tinha pelos seus filhos. Uma vez que a criação, né, era inevitável, o Senhor tinha que providenciar a salvação, a vida eterna, de antemão, porque Ele sempre amou os seus filhos. O Senhor nos ama, queridos, desde antes da fundação do mundo, desde a criação. Antes da criação, né? O Senhor nos ama. E esse amor, ele é eterno. E esse amor, então, levou Deus a providenciar tudo por nós. É o que Paulo falou aqui, né? Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Ele providenciou a graça, né, através de Cristo,
por meio do seu muito amor. Percebeu, né? Então, você hoje dizer que você alcança a vida eterna pelo seu esforço, que você pertence à família de Deus porque você quis, isso é altivez humana. Isso é altivez humana. Muitos estão nessa altivez, como eu disse, né? Sem perceber, inconscientemente. Né? Porque nenhum filho de Deus, amados, filho verdadeiro, né? De boa consciência, iria querer negar o amor de Deus. Iria querer ultrapassar o amor de Deus, achar que o amor de Deus não é suficiente, que, no caso, ele teria que fazer isso ou aquilo para alcançar as bênçãos que vieram já pelo amor de Deus. Né? A pessoa não faria isso em boa consciência, sendo um filho verdadeiro. Então as pessoas fazem, como eu disse, inconscientemente, devido às más doutrinas que lhes são ensinadas. Entende? Então o Senhor determinou todas as bênçãos para os seus filhos e nos deu gratuitamente. É aquilo que Paulo falou escrevendo aos Coríntios, que nós recebemos o Espírito de Deus e não do mundo, para que pudéssemos compreender o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Só compreende quem tem revelação da graça, do verdadeiro Evangelho. Quem não compreende, relativiza o amor. Ah, Deus me ama, mas eu tenho que lutar para ser salvo. Deus me ama, mas se eu não for fiel aos mandamentos da igreja, às ordenanças que os homens criaram ali, eu vou deixar de ser um abençoado, vou perder a salvação, vou deixar de ser próspero, etc, etc, etc. Isso é uma relativização do amor de Deus. Não, amados, o amor de Deus é absoluto. Não existe relativização. Não existe você querer acrescentar alguma coisa ao amor de Deus. Não. O amor de Deus foi suficiente para que nós tivéssemos tudo que nós temos espiritualmente. O Espírito Santo, todas as bênçãos espirituais, a vida eterna. Tudo isso nós temos por causa do amor de Deus, que providenciou tudo antes da criação do mundo. Ele prometeu a vida eterna, né? E providenciou a graça, tudo isso de antemão. Observemos na palavra, veja só, o Paulo falando da promessa. Tito 1, versículos 1 e 2, a promessa da vida eterna. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, em esperança da vida eterna. Nesse período aqui, eles estavam antes do ano 70 depois de Cristo. O ano 70 marcou a destruição do templo de Jerusalém. Obviamente, isso aconteceu porque Jesus voltou com o seu reino, né? E trouxe o juízo sobre Israel, aquela coisa toda. Se você quiser entender isso, eu não vou me aprofundar nisso, obviamente, o tempo não permite. Mas quem quiser entender essa questão da segunda vinda, do reino de Deus, no ano 70... na descrição do vídeo vou deixar um link aí sobre escatologia consumada. Tá? Nesse período aqui, obviamente, o Paulo está escrevendo antes do ano 70, está escrevendo a igreja ali, então ele usa essa expressão, em esperança. Porque a vida eterna foi concretizada e concedida plenamente para todo sempre na segunda vinda de Cristo, onde houve a ressurreição definitiva, né? Então a vida eterna foi concedida. Eles, então, passaram da morte para a vida. Nós não. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Eu uso essa expressão aqui, né? Ou seja, eles, nessa época aqui da carta da igreja primitiva, eles nasceram em condição de esperança. Ou seja, quando eles morriam aqui biologicamente, né? Nessa época aqui, as suas almas iam para o Hades, né, para o Thanatos, como queira chamar, ou seja, para aquela chamada região dos mortos, lugar dos mortos, e a alma então ficava presa ali na morte. Até é usado muito o eufemismo de dormir, né? As almas dormiam. Evidentemente, isso é um eufemismo para a morte. Tá? Então, eles estavam ali ainda em esperança de vida eterna. Entenda isso. A nossa condição é diferente. Nós não estamos em esperança, nós já estamos em condição de vida eterna. Ou seja, quando esta matéria nossa morrer do ponto de vista biológico, nós seguiremos vivos. Nós não vamos para nenhum Hades, para nenhum lugar dos mortos. Vocês estão percebendo, né? Não tem isso.
Porque já passamos, aliás, já nascemos, né? Depois desse processo. Aqueles irmãos passaram da morte para a vida, porque eles estavam em esperança e passaram a condição de vida eterna na segunda vinda de Cristo. Nós que nascemos depois, já nascemos com a vida eterna dentro de nós. Então nós não morreremos, entendam isso. Nós não morreremos. Ah, Cristiano, mas as pessoas morrem biologicamente. Essa matéria ela volta para o pó. Agora a nossa vida segue. Vamos assumir um corpo glorificado, habitar nesse corpo glorificado lá no paraíso. É a vida eterna. Então a vida que temos hoje, ela vai continuar. Entenda isso. Ela vai continuar, só que em outra condição. Tá? Então, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu quando, queridos? Antes dos tempos dos séculos. Antes de haver tempo, antes de haver criação. Percebe? Estão entendendo o ponto? O Senhor prometeu. Por que Ele prometeu antes de criar tudo? Aquilo que eu falei no início. Ele prometeu pelo seu infinito amor, o seu muito amor com que nos amou. Então Ele prometeu porque Ele sempre soube da condição dos seus filhos aqui na terra. Eu vou repetir. A criação tinha que existir? Sim, era inevitável. Tá? E fazia parte, obviamente, desse plano de Deus que os seus filhos viessem habitar nesse mundo material. E vindo habitar nesse mundo, os filhos do Senhor passariam então por esse processo. No caso, aqueles irmãos daquela época, né, antes da cruz, passaram pelo processo de estarem debaixo do pecado, debaixo da lei, de condenação. Percebem? E passaram então por essa experiência de morte. Não só morte biológica, mas a morte da alma também. Então a alma ficava presa no Hades, estava em condição de morte. Então Deus providenciou antes da criação do mundo e prometeu a vida eterna. Os meus filhos vão habitar nessa criação? Vão. Essa criação vai ter o pecado? Vai. É inevitável. Mas eu vou providenciar para eles a vida eterna. Eles não vão morrer. Tremendo, né? Porque Deus fez isso pelo seu grande amor, o seu muito amor com que nos amou. Então vimos aqui a promessa da vida eterna. Vamos ver agora aqui a provisão da graça. Olha quando que a graça foi provisionada. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo está dizendo, Timóteo, não tenha vergonha, nem de Deus, nem de mim. Né? Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou. Olha o que Paulo fala, Deus nos salvou. E chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Salvação, amados, não tem absolutamente nada a ver com obras, tá? Mas segundo o seu próprio propósito. Observe que não tem a vontade humana envolvida nisso aqui. Sabe essa história? Não, somos salvos porque nós quisemos aceitar Jesus, somos salvos porque nós nos esforçamos. Não. Foi o próprio propósito e graça. Observe, o Senhor salvou os seus filhos segundo o seu próprio propósito e graça. Então perceba, sempre foi, obviamente, o propósito de Deus tornar os seus filhos salvos da morte. E essa salvação então viria pela graça. Agora veja, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Perceberam? Antes de haver o tempo neste mundo, o tempo que nós vivemos, né? Antes de haver isso, a criação, o Senhor prometeu a vida eterna e providenciou a graça. Por quê, amados? Mais uma vez, o Senhor sempre soube que seus filhos precisariam dessa salvação. E o Senhor sempre soube que os seus filhos não conseguiriam se salvar a si mesmos. Ele providenciou tudo porque o seu amor o levou a fazer isso. É aquela sequência. A criação tinha que existir. O Senhor é o Criador. Então ele tinha que criar.
E ele sempre soube que haveria o pecado, claro, sempre soube de tudo isso. Então ele providenciou, justamente por sempre saber, né? Como ele sempre soube de tudo isso, ele providenciou antes a promessa da vida eterna e a graça, pelo seu muito amor com quem nos amou. E ele fez isso por quê? Porque ele sempre soube da incapacidade dos seus filhos. Porque a carne, queridos, a natureza humana, ela é incapacitante do ponto de vista espiritual. A carne é uma barreira para que vivamos as coisas espirituais na plenitude. Entende? Por isso que nenhum homem tem a capacidade de aceitar Jesus por si só, de escolher ser da família de Deus, sabe, de se esforçar para ganhar a salvação através do seu esforço, da sua fidelidade. Nenhum homem consegue isso. Entende? Então nós temos tudo isso, não porque nós fomos fiéis, fomos muito religiosos, ou porque aceitamos a Jesus, não. Tudo isso foi porque Deus nos amou. E conhecendo de antemão a nossa incapacidade e a incapacidade da própria lei, veja, a lei também tinha que vir. A lei de Moisés não foi um improviso de Deus, não. Ela veio para diagnosticar o pecado, ela veio para ser um ministério de condenação. O Paulo não fala isso? Que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Não sei o que estou dizendo, não. Foi Paulo que disse, escrevendo aos Coríntios. Ou seja, a lei veio justamente para isso, para trazer a morte, trazer condenação, né? Porque, evidentemente, para que houvesse o juízo, era necessário que houvesse uma lei para estabelecer esse juízo. Vocês estão entendendo? Então, o juízo de Deus foi baseado na lei. Tremendo isso, né? Então, a lei teve ali a sua importância, ela tinha que existir. Ela tinha que existir. Só que, para salvar, a lei não tinha essa capacidade. Para trazer plenitude espiritual, a lei não tinha essa capacidade. Por quê? Porque a lei dependia justamente do desempenho dos homens. Então, abençoados, entendam uma coisa. O homem é incapaz e a lei foi incapaz. Então, tudo que nós temos, vou repetir, espiritualmente, tudo que nós temos, e nós somos completos, espiritualmente falando, tudo isso foi pelo amor de Deus e pela graça provida antes dos tempos dos séculos. Observem bem, eu vou pontuar com alguns versículos o apóstolo Paulo falando da incapacidade do homem. Observe isso. Tá? É evidente que eu vou só pontuar, tá, amados? Alguns versículos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist sobre eleição, sobre predestinação, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Uma playlist, se você quiser se aprofundar, você vai encontrar aí quem está assistindo pela gravação, porque, evidentemente, repito, não posso me aprofundar, mas eu também não posso me privar de pontuar com a palavra. Você vai, se você não conhece isso ainda, você vai passar a entender e conhecer agora pelo menos alguns pontos, e você vai entender que o homem nunca teria capacidade de aceitar Jesus. Nunca teria essa capacidade de querer ser de Deus. Porque, veja, amados, olha só. Para você ter a salvação, ou seja, a vida eterna, evidentemente, você tem que ser da família de Deus, necessariamente. Porque só os filhos de Deus têm a vida eterna. E foi para esses, os filhos eleitos por Ele, que Ele prometeu a vida eterna. Entende? Só que ninguém conseguiria ser da família de Deus por seus próprios méritos, por seu livre-arbítrio. É aí que está a incapacidade do homem. E é aí que entra o amor de Deus. O amor de Deus veio para suprir essa incapacidade. Então vamos pontuar com alguns versículos aqui. Romanos 3, versículos 10 e 11. Essas passagens são verdadeiros clássicos dos estudos da graça, né? Veja que Paulo fala aqui, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, ou seja, em si mesmo, né? Nós somos justos em Cristo, Cristo que justificou o seu povo. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém, zero. Ou seja, o homem não tem capacidade, não teria e jamais terá capacidade de buscar a Deus, de desejar ser de Deus. Porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se nós entendemos hoje a palavra, é porque Deus abriu o nosso entendimento.
Entende? Não foi você que decidiu entender. Não foi você que decidiu buscar a Deus. Foi Deus que nos buscou. Deus que abriu o nosso entendimento. Percebe que o homem não tem capacidade? Essa história de que, vem aqui aceitar Jesus, irmão. Isso não existe, abençoado. Você tem o seu livre-arbítrio para escolher pertencer a Deus. Bom, na Bíblia não existe isso aí. Veja só João 6,44. Ninguém, vou repetir, ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se o Espírito, né, Deus é Espírito, o Pai é o Espírito, né? Se o Espírito não trouxer, ninguém pode chegar a Jesus. Ninguém pode reconhecer Jesus. Percebe? Se o Espírito não levar essa pessoa. Então cadê o livre-arbítrio? Ninguém pode, não tem autorização. A não ser que Deus faça a obra. Percebeu o ponto? Onde está a capacidade humana nisso aí? Não tem. Tá? João 15,16. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu os escolhi. Será que os discípulos de Jesus de Nazaré teriam condições de escolhê-lo? Será que eles iriam atrás dele? Eu quero ser discípulo, eu vou te seguir. Não, não. Ele que escolheu. Ele capacitou. Ele fez a obra. Está entendendo a incapacidade do homem para as coisas espirituais? Romanos 9,16. Isto não depende de quem quer. O que é isto? Isto é a eleição. Isto, aqui no contexto, é ser da família de Deus, é ser filho de Deus. Entende? Isto, ou seja, ser filho, ser eleito de Deus, não depende de quem quer. Não é a vontade do homem, portanto. Gente, isso é muito claro. Tá? É Deus. Foi Deus que abriu o seu coração. Foi Deus que colocou a palavra dele no teu coração. Se você crê em Jesus, foi porque Deus fez esta obra. Porque nós somos incapazes em nós mesmos. A nossa capacidade vem do Criador. Isto, ou seja, a eleição, a escolha para ser filho de Deus, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. É a vontade de Deus, amado. É o amor de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor amou os seus filhos com muito amor, como Paulo falou, o seu muito amor com quem nos amou. Muito amor. Esse muito amor fez com que ele providenciasse a vida eterna. E ainda mais, prometesse a vida eterna e providenciasse a graça para que esta vida eterna fosse pela graça. Então, se hoje você vive para sempre, nós vivemos para sempre, é porque Deus prometeu a vida eterna e concedeu pela graça. Não é esforço, gente. Olha, gente, religião é pura perda de tempo. Eu falo com todo o respeito, tá? Se você é um religioso e ainda está me assistindo, que bom, louvado seja Deus, né? Que permitiu que você assistisse uma mensagem da graça. Meu amado, eu não quero te atacar, não quero dizer que sou superior, não tem ninguém superior aqui. Todos nós somos filhos de Deus. Agora, a diferença é que nós, pela misericórdia de Deus, nós aqui em graça, já tivemos essa experiência de conhecer a palavra da verdade. A verdade que liberta, entende? E Deus está te dando essa oportunidade agora. Então eu não estou aqui para te atacar, para isso, para aquilo. Eu estou aqui para fazer você enxergar a verdade. Você está perdendo tempo no meio do cerimonialismo religioso, no meio dos templos de pedra, pertencendo a denominações, a placas denominacionais, sabe, cumprindo mandamentos de homens, vivendo em proibições, em imposições. Você está perdendo o seu tempo. Eu perdi o meu, queridos, mais de 20 anos. Tá? Se eu contar desde a minha história inicial, né, desde criancinha,
né, que eu sou, minha família é religiosa, né? Então, se eu for contar todo esse meu período da infância, pré-adolescência e o início da minha vida adulta, foram mais de 20 anos no meio da religião. Foi perda de tempo. Agora, assim como Paulo, eu considero aquele período como esterco. Paulo não falou isso? O Paulo falou, se referindo ao seu passado religioso, Paulo fala, eu considero como esterco. Entende? Perdi, mas eu ganhei Cristo. Paulo fala isso, né? Então eu tenho esse mesmo sentimento. Para mim foi esterco. Entende? Do ponto de vista doutrinal, né? Do ponto de vista do que era ensinado, do desempenho religioso, eu considero esterco. Entende? Perdi, mas ganhei a revelação da graça pela misericórdia de Deus. Então, se Deus está lhe dando a oportunidade de você conhecer essa palavra, não desperdice, querido irmão, querida irmã. Não desperdice. Abra o seu entendimento, estude a palavra da graça conosco. Você vai descansar da religião. Porque, veja, ser filho de Deus não depende do seu esforço, do seu livre-arbítrio. Você vê que isso não existe. Ser um eleito, eleita de Deus, não depende de quem quer. Vocês acabaram de ler. Veja bem, amados, essa capacidade para as coisas espirituais, ela vem de Deus. Veja, nós até temos uma capacidade humana para as coisas dessa vida. Deus, obviamente, nos permite escolher as sementes que plantamos nesta vida. E vamos colher nesta vida, material. Entende? Então você tem um arbítrio, eu sempre digo isso, né? Um arbítrio relativo a esse mundo material. Deus lhe permitiu plantar e colher, tanto que o Senhor, né, diz que o homem é responsável. Né? Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Não é o que está escrito? Ou seja, o homem tem responsabilidade quanto ao que ele planta e colhe nesta vida. Então você escolhe aí os seus caminhos na sua vida, a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, por exemplo. Né? Porque eu falo isso porque as pessoas, quando a gente fala que o livre-arbítrio não existe quanto a desejarmos e querermos ser filhos de Deus, entende? Aceitarmos a Deus, a Jesus, não existe neste sentido. Só que quando nós falamos isto, as pessoas levam para um lado errado, né? Ah, sim, então as pessoas não têm livre-arbítrio, então tudo que eu penso, tudo que eu faço é responsabilidade de Deus. Não, amado, o que você faz nessa vida é sua responsabilidade. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Entende? Então nós não... As pessoas até usam esse termo, né? Ah, se é assim, nós somos robôs então programados. Robozinhos com programação. Não, não somos robôs. Somos pessoas com consciência. Só que incapazes de querermos pertencer a Deus. Incapazes de alcançarmos a vida eterna por nós mesmos. Ou seja, a nossa incapacidade é no que tange as coisas espirituais. 2 de Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Olha só, isso é no sentido espiritual, gente. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa espiritualmente, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui no contexto, por exemplo, no versículo 6, o Paulo fala que o Senhor nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Entende que é no sentido espiritual? Ou seja, o Paulo só foi capaz de ministrar a nova aliança porque Deus abriu o entendimento dele. O Paulo falou, nós não somos capazes de pensar alguma coisa. Isso não é no sentido amplo da vida como um todo, é no sentido espiritual. Então eu jamais teríamos a capacidade de aceitarmos Jesus, entende? De alcançarmos a vida eterna por nossos esforços, por nosso suposto livre-arbítrio, porque a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, vem do amor de Deus. Tudo que nós temos e temos pela graça, veio e nos foi dado como herança pelo puro amor de Deus. E como Paulo disse, como nós lemos no início, o seu muito amor com que nos amou. Então, vocês viram a incapacidade do homem para as coisas espirituais, e vocês vão ver agora a incapacidade da religião, no caso aqui da lei. Né? A religião aqui no contexto bíblico era a lei de Moisés,
que o próprio Deus deu. Mas Deus também, claro, na sua onisciência, sempre soube que a lei seria incapaz de trazer justiça. Justamente porque a lei dependia do desempenho do homem. Vamos ver isso na palavra? Romanos 8:3, Nova Versão Internacional. Olha só. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. Note, não é um irmão cristiano que está falando, inventando doutrina. Eu estou lendo na palavra. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, percebeu? Ou seja, a lei dependia da carne, da natureza humana, do desempenho do homem. Então ela estava enferma por isso. Por isso a lei era incapaz de trazer salvação, justiça, etc. Deus o fez. Percebeu? A lei foi incapaz, mas a lei era necessária. Então a lei foi dada por Deus. Só que Deus também sempre soube que a lei não seria capaz. Então ele mesmo fez o que a lei foi incapaz de fazer. Está escrito. Fez como? Enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O pecado foi aniquilado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Foi aniquilado. Por quê? Porque Deus se manifestou como filho. Hoje sabemos disso, né? A manifestação de filho. Jesus de Nazaré veio para derramar o seu sangue. Isso é o quê? A manifestação de Jesus e a sua consequente morte, a sua obra total, né? Ressurreição, a vinda do seu reino. Tudo isso foi fruto do amor de Deus. Foi Deus que fez, manifestando Jesus de Nazaré. A lei não tinha capacidade, amado. Olha, nenhuma religião tem capacidade de aperfeiçoar qualquer um. A lei não aperfeiçoou ninguém, e as religiões modernas hoje, chamadas de cristãs, né, o cristianismo ele arroga isso, né? Seja qual for o segmento, nós somos cristãos. Não, não são. Não são. Parecem, tem um rótulo, mas ser cristão não é ser religioso. Entende? Não adianta ter rótulo de cristão. Tem que ser de fato. Religião não aperfeiçoa. Religião não leva ninguém a ser cristão de fato. Porque religião, seja ela qual for, assim como a lei, ela depende do desempenho do homem. E o homem não tem capacidade. Tudo que temos foi dado exclusivamente pelo amor e pela graça de Deus. Hebreus 9, vamos continuar vendo a incapacidade da lei. Versículos do 12 ao 14. E não pelo sangue de bodes e novilhos, sangue que era oferecido segundo a lei, segundo a religião, mas por seu próprio sangue, ou seja, de Jesus, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O resgate da morte foi eterno. A redenção é eterna. Por que nós hoje já nascemos em condição de vida eterna? Porque o resgate foi eterno, ou seja, o fim da morte foi para sempre, para todos os filhos de Deus. 13. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, ou seja, uma purificação aparente, tá? Esse é o sentido. Uma purificação externa. Não era uma purificação de verdade, era simbólico. 14. Quanto mais o sangue de Cristo. Claro, o sangue de Cristo foi infinitamente superior a qualquer oferenda da lei. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as obras mortas das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Amado, perceba uma coisa aqui, nessa passagem, nesse versículo em especial. Para você servir ao Deus vivo, você tem que ter a sua consciência purificada da religião. Percebeu? A sua mente tem que estar purificada da religião. Nós não temos que viver em obras da lei, obras religiosas.
Para você servir ao Deus vivo, tem que ter sua consciência purificada. E isso só é alcançado por meio da revelação da graça de Deus. Mas aqui vocês puderam ver a incapacidade da lei. Como eu disse, toda religião é incapaz de aperfeiçoar o homem. Hebreus 10:1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei era só um apontamento, tá, para o que Jesus conquistaria. Aqui é bens futuros no sentido, apontando para o Antigo Pacto, né? Ou seja, eram bens futuros em relação ao Antigo Pacto, mas na verdade já são bens presentes. Tá? Tanto que já tem versões em português da Bíblia que aparecem os bens presentes, os bens agora presentes. Tá? Porque são futuros em relação ao Antigo Pacto. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, que são na realidade presentes agora, e não a imagem exata das coisas, olha só, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Nunca! Então a lei nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Religião alguma pode aperfeiçoar alguém. As pessoas hoje vivem em obras da lei buscando esse suposto aperfeiçoamento. Vou fazer um jejum para me santificar. Gente, veja, é evidente que a pessoa que fala isso, que pratica um jejum de alimentos para buscar uma suposta santificação diante de Deus, é claro que ela é uma pessoa bem intencionada na maioria das vezes. Tá? Só que não adianta boa intenção. Entenda, querer fazer jejum para se santificar é negar o amor de Deus. Porque você é santo hoje diante de Deus, porque Ele te amou. E ao te amar, manifestou Jesus Cristo para morrer, aniquilar o pecado, ressuscitar e trazer o seu reino. Então, se hoje você é um abençoado dele, você é um santo dele, você habita o reino dele, é porque a obra foi dele, o amor foi dele. Então essa coisa de que, vou aqui me sacrificar, vou subir ao monte para buscar a Deus, vou fazer o jejum, vou participar daqui do cerimonialismo, né? Vou comer e beber na igreja, vou guardar o sábado, vou oferecer o sacrifício do Shabá para Deus, o meu dia de descanso. Amado, esqueça isso. Religião nunca aperfeiçoou ninguém. Vocês acabaram de ler aqui comigo aqui. É o amor de Deus, amado, o fruto. A consequência, né? Vou repetir, tudo que nós temos vem do amor de Deus. O seu muito amor. Esse amor fez Deus providenciar tudo desde antes da fundação do mundo. Ele prometeu a vida eterna e ele providenciou a graça antes dos tempos dos séculos. Vocês leram no início comigo aqui. Então, como eu posso encaixar religião nisso? Não tem como. A nossa pregação contra a religião é isso. É para despertar as pessoas. Não é para atacar a fé de ninguém ou para dizer que somos superiores. Não é nada disso. É para que as pessoas acordem como nós acordamos. Entende? Pela misericórdia de Deus. Nós acordamos desse sono profundo que é a religião. Essa tentativa de buscar o que Deus já concedeu. Inclusive, repito, já nascemos nessa condição, com todas essas bênçãos em nossos espíritos, com a vida eterna. Foi prometida e a graça foi providenciada antes da criação do mundo. E vocês viram, a lei não tinha capacidade, assim como qualquer religião, não tem capacidade de aperfeiçoar ninguém. Então, tudo que nós somos e temos, queridos, é pela graça. Entendam isso de uma vez por todas. Não é você frequentar templo de pedra, ser fiel nisso e naquilo, mandamentos de homens, cerimônias na igreja, subir montes, jejuns, guarda-sábado e dias de festas judaicas, né? Tem muitas denominações aí que guardam dias de festa judaica. E celebram Pentecostes, celebram festa dos tabernáculos. Está cheio de chamada de igreja aí fazendo festa de tabernáculo, com bandeirinha de Israel no altar.
Entende? É a obra da lei ali, ó, escrachado ali. E depois vem dizer que estão em graça. Esqueçam. Nosso chamado é viver por fé, longe da religião, do sistema mundano. Porque nós somos o que somos pela graça. Temos o que temos pelo amor de Deus. E quem está debaixo da graça de Deus, ou seja, debaixo da palavra da graça, da revelação da graça, esta pessoa tem total e plena capacidade de glorificar somente a Deus, de entender que tudo que tem é por causa do amor de Deus. Tudo que somos é pela graça de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha só, abençoados. O Paulo, ele era fariseu, ele era um religioso da religião judaica, ferrenho, e ele era perfeito nos mandamentos. Ele seguia tudo à risca. Mas o que ele disse? É pela graça que eu sou o que sou. Entende? Eu não sou o que sou, ou seja, filho de Deus, abençoado, selado com o Espírito Santo, mais que vencedor. Eu não sou tudo isso porque eu fui fariseu, não. Porque eu fui um religioso exemplar. Eu sou o que sou pela graça. E se é pela graça, é pelo amor. Porque a graça do Senhor é fruto do seu amor. Então, nós somos o que somos pela graça e pelo amor de Deus. O amor de Deus fez manifestar a graça. Então, abençoados, entendam isso. Se é que você não entende isso ainda, né? Se é que você não entende ainda, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês não precisam de religião. Vocês não precisam de templos. Vocês não precisam de mandamentos de homens. Tudo que vocês são, filhos de Deus, já têm a vida eterna, são abençoados com todas as bênçãos espirituais, são mais que vencedores, selados com o Espírito Santo, já nasceram... Aliás, nós temos uma playlist, né? Já Nascemos. Eu vou deixar na descrição do vídeo também a playlist Já Nascemos, né? Ou seja, já nasceram com todas essas bênçãos pela graça. Graça é favor. Entende? Eu, vocês, todos nós temos a vida eterna porque foi um favor de Deus. Um favor amoroso, fruto do muito amor com que Deus amou os seus filhos. Então nós aqui, graças ao Senhor, podemos declarar, somos mais do que vencedores, abençoados, filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, temos a vida eterna pela graça. Somos o que somos pela graça. E como eu disse, a graça foi fruto do amor de Deus. Então eu posso dizer, somos o que somos pelo amor de Deus por nós. E eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo. Diga aí você também na sua casa. Eu estou certo. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham esta certeza. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, que é o porvir, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra! Absolutamente nada neste mundo pode nos separar deste amor de Deus maravilhoso. O amor de Deus para com os seus filhos. O muito amor com que Deus nos amou. A palavra diz que o Senhor predestinou os seus filhos em amor. Então, a predestinação e a eleição, o primeiro é a eleição, né? Porque a predestinação nós entendemos como uma consequência da eleição. Então, a eleição e a consequente predestinação foram frutos do amor de Deus. Deus elegeu os seus filhos em amor e providenciou tudo para os seus filhos em amor. Toda a nossa herança e a vida eterna veio exclusivamente pelo amor de Deus e pela graça do Senhor manifestada em Cristo Jesus. Nada veio da suposta capacidade humana. Tudo veio por Deus. Por isso, inclusive, que toda a honra e toda a glória pertencem
unicamente ao Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, que trouxe a vida eterna e deu pela sua graça. Louvado seja o Senhor por isso.